Eu fiz uma entrevista esses dias com um advogado que advogou para centenas de pessoas do Rio de Janeiro. Centenas. E depois que o nosso bate-papo, que na entrevista, porque eu não sou jornalista, depois que o nosso bate foi ao ar, uma moça vai lá e entra no meu Instagram, mandou mensagem para mim: doutor Evandro, preciso falar com você e tal. Opa, tudo bem e tal. Posso falar o telefone? Pode. Passei o telefone para ela, me ligou, eram 11 horas da noite. Bruno, essa mulher, vê-se pela simplicidade dela, ela falava de Foz do Iguaçu, interior do Paraná. Você vê, pelo linguajar dela, que é uma pessoa muito simples. E ela é uma pessoa muito simples. Ela tem uma filha especial, mas ela é patriota. Então, ela chegou e foi para Brasília. Sabe o que essa mulher fazia lá? Ela ficou na porta do QG, do quartel-general do Exército, fazendo comida, que é a coisa que ela sabia fazer, para o pessoal que estava lá. Ela recebia carne, recebia arroz, recebia alho, picava alho, fritava lá o alho, fazia arroz para o pessoal comer, para aquele povo todo. Um belo dia chegou lá uns ônibus. E a polícia chegou e falou: vocês têm que entrar no ônibus que agora tem que desocupar aqui. O pessoal do Exército falou: gente, agora vocês vão ter que ir. Beleza, ela entrou no ônibus com toda a simplicidade e passividade do mundo. Levaram essa mulher para um ginásio. Nesse ginásio, chegaram lá, está todo mundo preso. Essa mulher está sendo processada e pode pegar 17 anos de cadeia. Ela foi colocada como golpe de Estado, como ato antidemocrático. Não teve individualização de pena. Não teve audiência de custódia. Essa mulher ficou presa 10 dias, incomunicável. Ela não pode entrar nas redes sociais. Por quê? Porque ela vai cometer um crime? Isso não existe no Brasil, não existe um regramento penal brasileiro. Nós não estamos naquele filme lá do Tom Cruise, do Precog lá, da Minority Report. Não existe aquilo ainda. A gente não sabe quem vai cometer o crime, por isso a gente vai prender a pessoa antes que ela cometa o crime. Então ela não cometeu crime nenhum. Ela está sendo processada, está com tornozeleira eletrônica. Ela ganhou um kit, que é um carregador, que tem que ficar lá com a perna perto de uma tomada, carregando a porcaria, porque senão ela vai presa e a filha dela. Bicho, na boa. Na boa. Tem muita coisa que tem que mudar, Bruno. Tem muita coisa que tem que mudar. E pessoas como você, que é um cara esclarecido, e um cara que tem facilidade em falar, e é um cara que fala bem, um cara que explica bem, um professor, um catedrático. Cara, a gente tem que multiplicar a sua voz, multiplicar a minha voz, multiplicar a voz de Marcel Van Hatten, multiplicar a voz daqueles que levantam contra o sistema e têm efetivamente conteúdo para poder explicar para o povo aquilo que verdadeiramente o é. Não essa mentirada vivida em 1970, que um barbudo falava que iria mudar o mundo. Pois é, eu tenho tentado mudar um pouco e conseguido a minha estratégia de compreensão de tudo isso, porque, vamos lá, não adianta você, que me entendam bem, deixa eu tentar me explicar, não adianta você ficar revoltado. Claro, você se revolta, genuíno, é óbvio com isso, só que quando você entende que a gente está lidando com grupos de crime organizado no poder que se instalaram no Brasil, fica mais fácil você entender tudo isso que está acontecendo. É a mesma coisa que, de repente, infelizmente no Brasil, esse absurdo que tá, que você sai daqui eu não saio com o celular na mão, na rua, aqui em São Paulo tá assim. É revoltante? É revoltante. Só que não adianta você falar, meu Deus, o ladrão me roubou. Esse é o meio de vida desse sujeito. Você precisa pará-lo, prendê-lo, deixá-lo lá preso, etc e tal. É o modelo de negócio dele. É o modelo de negócio dele. É o modelo de negócio dele. O tráfico é modelo de negócio. E o cara sabe o risco que ele está correndo. E o risco no Brasil é baixo. E o cara trafica... Não, cara, eu fiz esses dias uma live com o Renato 38 e ele fala uma coisa extremamente interessante. O crime no Brasil compensa. Sim! Se você é moralmente desvirtuado, digamos assim, né, você não tem o seu freio moral e ético, o crime no Brasil compensa. Ele, como policial, ele fala, sei lá, acho que 10% dos casos de assassinato são resolvidos. 8%. 8%? Então, beleza, 8%. Ou seja, você tem todo o incentivo a cometer crime, aqueles que são moralmente distorcidos. Quer mais um dado que você vai ficar apavorado?
eu vou te dar um dado, então, interessante. A lei brasileira te autoriza a matar uma pessoa e não ser preso. Sobre quais circunstâncias? Qualquer circunstância. Qualquer circunstância. Ela te dá liberdade para matar dentro da sua casa, aí mais de uma vez. Mas uma vez você está liberto. Porque tem a primariedade. Então, o réu primário com bons antecedentes não vai para a cadeia, meu amigo. Para você ir para a cadeia no Brasil, é praticamente um exercício absurdo de tentar ir para lá. É difícil demais ir preso. E te dou outra. Só quando você vende cachorro-quente na porta de um evento que é considerado antidemocrático, portanto, é um país realmente autoritário e ditatorial. O traficante solto, o helicóptero... Dá 17 anos para uma mulher que estava cozinhando, pô. Então, esse é o meu ponto, esse é o meu discurso inicial. Eles são bandidos. Hoje o crime organizado faz parte do establishment brasileiro. A gente precisa desmantelar esses sujeitos. Mas não adianta você ficar, meu Deus, ele deu 17 anos. Ele é isso. Ele é isso. Esse é o meio de vida dele, é o projeto de poder desses sujeitos inescrupulosos. Eles são isso. Então, o que eu quero dizer é, não é que você não tem que se indignar, não é isso. A questão é, enquanto nós só ficarmos putos, a gente não consegue pensar estrategicamente como quebrar esse ciclo. Porque o Brasil hoje claramente é um país ditatorial. Claramente. Se você não enxerga isso, o problema fala muito mais sobre você do que sobre o Brasil. Sim. Então, enquanto o Brasil continuar nessa trajetória, essas pessoas do poder, eles vão continuar dando 17 anos para Mariazinha e soltando o mano do rap lá com o helicóptero dele liberado. Por que será? Pensemos um pouco, gente. A questão é como desmantelar isso, não é causar espanto com isso. Esse é o meio de vida deles. Eles precisam ser extirpados. A questão é como. O interessante é, você deu um exemplo da galera do rap, que foi solto por um ministro do Supremo. Eu vou lhe dar um exemplo, outro. Um ministro do Supremo, Toffoli, ele vai lá e com uma canetada, só ele, sozinho, na sua sala, ele vai lá e dá uma canetada e devolve 6 bilhões e 300 milhões de reais para o Odebrecht. Por quê? Porque a empresa foi colocada no pau de arara. A empresa. Porque a delação premiada da empresa. É a delação premiada dela. Né? Ah, não foi justa. Vamos devolver o dinheiro para ela. Quem era a advogada que pediu que fizesse isso? Escritório da mulher dele. Aí, para a empresa JBS, né, o grupo empresarial, a holding JBS, teve umas multas lá de 10 bilhões de reais. Devolveram o dinheiro das multas porque não devia ter multado, não. Quem era advogado dessa situação? A mulher do Toffoli, pô. Advogado, quanto é que ganha? Mais ou menos 20% da causa. Né? Se são 16, quase 17 bilhões de reais, ganhou 3 bilhões e 400 milhões de reais. Cara, nego não sabe o que é 1 milhão de reais. Vai saber o que é 400 milhões de reais? E 3 bilhões e 400 milhões de... Não tem a mínima ideia, pô. Não tem a mínima ideia. É um número que se fala grande, mas não tem a mínima noção do que é. Eu lamento profundamente. Eu acho que a pessoa tem que entender o tamanho do rombo e a desgraça que esse Lula fez no Brasil. E retorno a ali um filme de ficção, né, que é o Tropa de Elite, onde, na época, Tenente Coronel Nascimento fala: o sistema é foda. O sistema é foda. E tem um outro filme, que é a Polícia Federal Alheia para Todos, que esse não é uma obra de ficção, é um documentário do que aconteceu, do grande homem, que é um dos maiores homens do Brasil de todos os tempos, que é Deltan Dallagnol, da coragem que teve de denunciar e a coragem que o juiz Sérgio Moro teve de aceitar essa denúncia. Porque ele poderia ter sentado em cima desse processo e ficado em brancas nuvens, inclusive ido para o Supremo, só para chegar e falar: um procuradorzinho aqui do Paraná, olha só, eles estão chegando em vocês, o que eu faço? Sento no processo? Senta! E ficava 30, 40 anos, se aposentava lá e ninguém botava a mão nesse processo. Mas Deltan Dallagnol
para mim, um dos grandes homens do Brasil que deve ter seu nome escrito na história em letras garrafais.